Olá, olá, muito bem-vindo a todos e muito bem-vinda a nossa Renata Uchoa, né, que está aqui conosco, abrilhantando aqui essa live, esse podcast, né? E aí, Renata, o que você espera e o que você trouxe de bom pra gente? Bom, primeiro que eu adorei o cenário, Sim. Obrigada pelo convite e estou muito feliz com a decisão que eu tomei, né, doutor Yukias, de me cuidar. Minha vida sempre foi muito assim, cuidar dos outros e o meu trabalho em primeiro lugar. Então, cuido das minhas filhas, do meu marido, da minha casa, meu trabalho e eu sempre fiquei por último. Mas aí, essa é uma mudança que eu acho até que os 40 anos me trouxeram, sabe? Uma mudança de um olhar mais voltado para mim mesmo. Então, dentro desse processo de redescobrimento da mulher que eu sou e de dizer assim, não, agora eu preciso me cuidar. Aí eu encontrei você, Coisa Doctor. Bem, eu acho que na cabeça de várias pessoas deve estar passando assim, mas como assim, Renata, que é uma pessoa magra, está fazendo o que lá com o Dr. Yukias, né? Como se a gente, né? Perguntam isso mesmo. Já perguntaram, né? Mas como se a gente tivesse apenas vendo assim, a lataria do carro e perguntasse, mas será como é que tá o motor daquele carro? Às vezes a pintura tá em ordem, né? O modelo muito bonito do carro e lá o motor não tá funcionando. Então a saúde independe do peso, né? Então muitas vezes eu acho que você deve ter sido questionada nesses pontos. Sim, fui, né? muito. Tipo, mas tu já é magra, tem aquela coisa, né? Você já é magra. Mas aí não é a estética, é como eu estava me sentindo. E tem mais, doutor Yukias. E eu acho que a maioria das mulheres vai, inclusive, se identificar com isso que eu vou falar. A gente vai achando, normalizando algumas coisas que a gente vai sentindo. Cansaço, dificuldade para dormir, é muito trabalho, é a idade que está chegando. O humor vai O piorando. humor vai piorando, você vai ficando mais estressada. Mas é meu trabalho que está me levando a ser assim. Eu já acordo cansada, mas é porque eu não dormi direito à noite. Eu já não dormi à noite porque meus filhos me demandam muito. E aí você vai normalizando tudo isso, quando na verdade nada disso é normal e quando na verdade tem jeito, né? Agora a gente precisa realmente buscar um profissional e nos cuidarmos. Com certeza. Aí eu acho assim que não só você, mas como várias pessoas que estão nos assistindo, né? Olha o seguinte, faz o seguinte. Quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu pesava 54 quilos. Olha que interessante. E hoje eu estou com meus 40 a mais, 50 a mais, continuo pesando os mesmos 54 quilos. Mas só que eu olhava assim no espelho e fazia, caramba, mas quando eu era com 20, minhas perninhas eram mais durinhas, né? Meu bumbumzinho era mais durinho, eu tinha menos gordura na região abdominal e continuo com os mesmos 54 quilos, só que agora eu estou cheio de gordura. Agora, será por que está acontecendo? Ela está fazendo o quê? A substituição da massa muscular por gordura. Exemplo, perdi 3 quilos de gordura e ganhei 3... Desculpa, ao contrário. Perdi 3 quilos de massa muscular e ganhei 3 quilos de gordura. Continuou com o mesmo peso, mas só que a composição corporal está completamente diferente. E isso é o que a gente espera como natural do envelhecimento, porque os nossos hormônios, a tendência está em declínio. Mas claro que a gente tem a ciência, que a gente tem o nosso estilo de vida para poder combater o que seria esse envelhecimento esperado, né? Exatamente. E foi o que aconteceu comigo, né? De verdade, é assim que você se vê. Caramba, quando eu tinha 52, eu não vou dizer a sua idade, mas quando você tinha uns 20 anos... Não, mas eu digo, 41 anos. 41 anos, vou fazer 42 esse ano. Mas você teve essa impressão de se olhar no espelho? Totalmente, olhar completo, né? Totalmente. E ainda mais de dizer assim, antigamente, sei lá, 5 anos atrás, eu parava de comer pão, né? Chegava perto do verão, parava de comer pão, segurava um pouquinho a massa e já via um resultado. Não vejo mais. Não vejo mais. Totalmente diferente. Eu falo, meu, e agora? Como assim? E assim, eu e minhas amigas, né, na mesma faixa etária, isso realmente muda muito, né? Metabolismo, essa questão dos hormônios. Então aí, e que bom que eu comecei a me olhar, né? Sim. E quando a gente se vê, muitas vezes eu falei um possível situação do que seria uma falsa magra, né? Porque entenda, se você com seus 20 anos de idade, pesando 54 quilos e o peso era ideal,
E você com o mesmo peso, mas com a composição corporal diferente, você agora não é mais ideal, você já estava no sobrepeso. Olha Porque que não é? Que interessante? Porque na verdade o que importa não é o peso, e sim é a composição. Se você está com muita gordura e baixa massa muscular, você inclusive pode estar com baixo peso, olha o que eu vou lhe dizer, agora não é nem sobrepeso, e ainda num quadro de obesidade. Olha só. Né? E a gente acha que isso não pode acontecer, né? Quando eu fiz a bioimpedância aqui, fazia muitos anos que eu não tinha feito. E aí foi subindo lá o negocinho assim, ó. Saindo da taxa de normalidade, entrando na taxa de obesidade. E eu assim, ó, bem chocada mesmo. É. Eu falei, como assim? Oi? Aí eu, tá. E aí depois cheguei pra consulta com você. Sim. E você foi me explicando. Então, realmente, eu acho que é um trabalho também que médico, a gente precisa se identificar, Sim. Né, também. E ter essa identificação, essa confiança. Então, isso foi realmente o que aconteceu conosco. E eu acho isso muito legal para a gente criar essa relação de confiança, porque na verdade é uma relação de confiança. Com certeza. Né? Então eu vim para cá indicada por amigos, vários amigos meus, amigos, amigas, o casal que se cuida aqui. Aí falaram, Renata, tu tem que ir para Dr. Ilquias. Eu falei, tu vai gostar dele e tal. E aí realmente foi o que aconteceu. Fui muito bem recebida, muito bem orientada e é só o começo. É só o começo. Se a gente tem nessa relação de confiança, se a gente identifica os pontos e começa um tratamento, o que é que consolida essa relação? Ao meu ver, resultado. E aí, Renata, em relação aos seus resultados, primeiro, para a gente não falar nem de resultado, será que Renata, a queixa dela era só, não, doutor, minha composição corporal não tá legal, não tô mais tão durinha quanto já fui um dia. Não que ela esteja, não, né? Mas, enfim, será que era relacionada à parte de estética né? Ou era 100% saúde? Me conta um pouquinho. Não, na verdade, os dois, né? Não vou mentir dizer que a estética não incomodava um pouco, porque sim. A estética na mulher, ela pode até negar dizendo que ela não é vaidosa, mas não sim, mexe muito com uma coisa chamada autoestima. Isso, faz parte da saúde, mental dela. Se ela não estiver bem, minha filha, ela não quer tirar foto, ela não quer sair, ela não quer ir pra praia, entre outros aspectos. É verdade. E isso é difícil da mulher publicamente dizer. Mas é verdade. A gente não diz, mas a gente pensa. Até hoje, Renata, eu nunca encontrei uma paciente que tivesse num quadro de sobrepeso ou obesidade e que se diga assim, eu estava super resolvida. Não vi. A gente vê comentários de algumas pessoas que defendem uma bandeira por simplesmente estar numa situação e não ter coragem de reverter essa situação. Mas acho que isso na prática é o que eu da vejo. Mulher mesmo, né? A gente não fala publicamente, mas a gente pensa, a gente comenta com as amigas, né? Mais internamente. Mas enfim, não era só a estética. Sim. É realmente a questão de estar mais cansada, é a questão de não estar conseguindo dormir direito, né? Então tinha muita coisa mexida no meu dia a dia e obviamente a consciência de dizer assim, poxa, já cheguei nos meus 40, já passei dos 40. Eu sempre fui uma mulher magra, realmente, desde criança, isso é um fato. Mas comecei a ser uma magra cansada. E aí, não era... Minha mãe fala muito, Renata, você tem que se cuidar. Então, assim, eu demorei até muito, né, para me cuidar. Isso é até uma fala minha que eu quero dizer aqui, quero colocar aqui, que vocês não esperem também os 40 anos para se cuidar, né? Que vocês comecem a se cuidar antes. Eu esperei, tá dando certo, mas se você começar antes, eu acho que melhor ainda, porque eu passei a vida inteira sem treinar, por exemplo, né? Porque justamente era magra, então meio que, eu comia o que dava na telha, muita massa, sempre tive um paladar bem mais infantil. Eu lembro dessa conversa. Lembra dessa conversa? Lembro. Pronto, paladar mais infantil, então comia o que eu queria, não engordava, mas isso naquela fase áurea, né? Dos 20 e poucos anos, hormônios lá em cima, e trabalhando muito. Chegou os 30, chegaram as filhas, eu tenho 2 filhas, então aí o corpo já dá a primeira mexida, a primeira mudada, né? A barriga já não ficou mais a mesma, isso aí desde a primeira gravidez já mudou mesmo. E depois vai chegando a idade. Então, aí eu comecei a treinar.
né? Faz 1 ano e meio aí que eu tô treinando bem, assim. Já vi resultados, óbvio, mas precisava cuidar mais de dentro, né? De outros aspectos, que não só o físico. E aí foi o que me trouxe até aqui. O que eu costumo falar é que o treino, ele sempre vai ser fundamental, ter sempre uma grande importância. Mas o que está por trás do treino é tão importante quanto. Né? Se não for mais, né? É. Na verdade, eu acho que está tudo muito interligado. É mais importante, você tem junto, razão, né? você tem razão, é mais importante o que está por trás do treino. Mas eu falei assim para dar a importância também ao treino, né? Mas por quê? Porque a gente sabe que durante a atividade física, se você está treinando, se alimentando direitinho, a probabilidade de você ter um bom resultado é bem maior. E agora também tem toda a questão hormonal, porque às vezes você está se alimentando bem, você está treinando bem e o resultado não está vindo. Por quê? Porque os hormônios é quem regem o nosso corpo, né? É ele que faz a sinalização para queimar mais gordura. São os hormônios que faz a sinalização para que você ganhe mais massa muscular. É ele que faz a sinalização para a gente ficar bem mais humorado, né? Que melhore nosso romance em casa. Olha né? aí, Então, tudo isso vai, na verdade, com o passar do tempo, descontrolando. Exato. E se a gente não para fazer os exames, para chegar no médico e entender tudo isso, você vai achando que é normal e vai vivendo desse jeito com uma qualidade de vida péssima, porque isso pesa em vários aspectos Com da certeza. vida, né? Pesa no dia a dia, pesa no trabalho, pesa no relacionamento, pesa no relacionamento não só com o companheiro, com a companheira, mas com os filhos, com as outras pessoas. Sim. Né? Aí, em relação, você falou que estava se sentindo mais cansada. Me fala um pouquinho como é que está teu aspecto profissional. Melhorou? Ficou a mesma coisa ou piorou após o acompanhamento? Não, melhorou. Já acordo com outra vibe, digamos assim, né? Chega no final do dia, óbvio, a gente tá cansado. Tem Normal. dias que mais do que o outro, porque Normal. não tem como não dizer isso, mas muito mais disposta, Sim. né? Com muito mais equilíbrio para as situações, para os desafios do dia a dia. Perfeito. Né? O humor também, enxaqueca, porque eu sofro de enxaqueca e melhorou muito, né? Intestino, Se fosse para tudo. pontuar enxaqueca, porque enxaqueca, várias pessoas sofrem com enxaqueca e a gente sabe qual é um dos principais motivos da enxaqueca, né? Se fosse para quantificar, quanto melhorou essa sua enxaqueca? Nossa, aí vão de 80%. Ótimo. Olha que evolução fantástica. Eu, né? eu até sou uma pessoa que, nem sei se pode dizer assim, mas que eu compro muito remédio para a minha enxaqueca, né? Esse ano, então, no começo do ano, eu falei, eu preciso... Isso foi um dos pontos, inclusive, que eu falei, eu preciso parar e eu vou ter que me cuidar. Porque mesmo nas férias, mesmo no verão, muita enxaqueca, comprando remédios e tomando. Quem tem enxaqueca sabe como isso é ruim, né? E debilita mesmo. E eu falei, não, eu preciso realmente me cuidar. Talvez até a enxaqueca tenha sido um ponto mais decisivo do que até a estética, né? E aí, agora, eu tive uma enxaqueca semana passada e não tinha remédio em casa. Então, eu tive uma enxaqueca semana passada, não tinha remédio em casa, porque eu já não compro mais tanto. Então, isso, assim, foi bem Agora eu vou fazer agora interessante. eu vou sair do podcast, agora você ser o médico, Vai. tá? O que você fez diferente semana passada que teve essa enxaqueca? Não, aí foi muito estresse, fora do normal, por conta A alimentação saiu da rotina? Total. Então a gente já viu um cunho inflamatório aí, inflamatório, né? Perfeito. É. Pronto, agora não vou dar bronca porque eu tô ao vivo, tá? Não, mas foi isso mesmo. Mas é interessante. A alimentação influiu muito nisso. Um pico de estresse também e outras coisas, porque eu estava com o cabelo muito preso, muita luz no meu rosto, muita gravação. Enfim, um dia atípico. Sim. Juntou com a alimentação que tinha sido péssima no final de Que semana. faz parte, né? Faz parte da vida da gente. Porque isso a gente não tem como controlar e dizer assim, a partir de agora eu vou ser a pessoa paz e amor, não vou ter mais problema, nem desafios, nem vou me estressar. Não é assim também. Exato. Né? Mas você saber poder lidar. minimizar os problemas. Isso, minimizar. Né? E vamos lá, um ponto que eu acho que todos querem saber, por quê? 40 mais, a gente sabe que você é casada, né? E tem a parte do love, a parte do libido. O que você
percebeu, melhora, ficou da mesma forma ou pioras? Melhora. Pronto, é isso. Vamos deixar desse tamanho, né? Então, teve aspecto positivo para energia, só aspectos trabalhos, positivos. sono, humor, melhora na libido, ou seja, o que é exatamente o que os hormônios da gente proporcionam, né? Já que a gente não consegue aferir enxaqueca, disposição, energia, libido, né, humor, a gente consegue aferir o que a gente consegue visualizar. Será que Renata teve um bom ganho de massa muscular, uma boa perda de gordura? E será que Renata, de fato, estava acima do peso? Vamos mostrar aqui a bioimpedância e o acompanhamento de Renata. Vamos para a hora da verdade. Primeiros 30 dias. Então, vejamos. Renata, 1,64 m. Ela queria botar 1,65 m. Eu disse, a minha vida inteira foi 1,65 m. Eu diminuí. Descobri aqui que eu diminuí. A pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo. Já perdi um centímetro. Então pronto, eu vou quebrar o galho dela, 1,65 m. Quebrei o galho, viu? Quebrei o galho. Sou um macaco gordo não, mas quebrei o galho. Certo? Então, ela começou conosco, ela tinha o quê? 53,9. Se fosse homem, eu diria 54. Sendo mulher, eu digo 53. Não, 53. Sim. Entendi. Tá. Gente... Ótimo. Pra ficar amigo. E diga-se de passagem, esse foi um peso que eu nunca pesei na minha vida. Tá. Então, amigo, tá? Então, 53,9. Eu sempre pesei menos. Tá? Então, quando a gente avalia, a gente não tem essa história. Qual é o peso certo para a minha altura? Não existe. Existe qual é o peso correto para a minha composição corporal. Aí sim, ok? Então, quando você vê 53 quilos, Renata tinha quanto? 31,3 de gordura no corpo dela. É chocante. Aonde a mulher, para ter saúde, ela deveria ter entre 18 até 28 seria o limite. Então, ela já estava no quê? No sobrepeso. E aí, doutor Ilquias, as pessoas me perguntaram, e estava onde essa tua gordura? Né? Porque tem essa história, né? De você ser esteticamente ali, tá magra, mas aí estava em barriga, nas pernas, né? E visualmente, na roupa ali, ninguém estava vendo. Mas eu estava. E depois nas fotos, como é que ficou? Chocante, mas eu não vou compartilhar as fotos. Não, as fotos ficam interno. Interno, né? Porque a gente... Já tá bom aqui. No Insta, a gente libera aquela foto que favorece, né? Aqui não favorece, a gente não libera. A gente guarda. A gente guarda, né? Não, tá bom. Já sou muito exposta nesse meu Instagram. Tá bom, doutor Ilquias. Né? Massa muscular. O que aconteceu? A gente começou aqui com a massa de gordura. Ela tinha 17 quilos de gordura no corpo, pesando 53,9. Baixamos para 14, tá certo? Então, ela perdeu ali 2,6 quilos de gordura. Agora, imagina só. 2,6 kg de gordura seria mais ou menos esse volume aqui, ó. Eu fico pensando numa picanha desse jeito, imagina. De gordura tirada em todo o corpo. Coisa que uma lipoaspiração não faz, que ela é localizada. E essa não, a gente tira da gordura visceral, tira da perna, tira das costas, tira do braço, né? A gente tira de forma integral, tá? E aí adicionamos nesse mesmo momento mais 400 gramas de massa muscular. Num processo que nosso intuito inicial era perder gordura, ainda a gente ganhou músculo. Então, fantástico, né? É exatamente o que a gente... E vê, olha só, o percentual de gordura. Aí saiu de 31,3, ficou em 27,4. Agora sim, dentro dos padrões de saúde, que é de 18 a 28. Agora terminou? Não terminou. Aí foi só o princípio do nosso trabalho, porque eu quero você cada vez melhor. Não é que esteja ruim, mas cada vez melhor. Porque igual eu costumo dizer aos pacientes, massa muscular, gente, é o nosso banco de saúde para o futuro. A gente deveria economizar para ter lá no futuro nossa reserva financeira, né? Como também deveria ganhar massa muscular para ser a nossa reserva de saúde lá na frente. Ou seja, diminui risco de infartos, diminui risco de AVC, diminui chance de você desenvolver osteoporose. Olha, você conhece alguém, uma avó, uma tia que tem osteoporose? Tem alguém na tua família? Sim. Sim? Aí quando você vai olhar, essa paciente, ela tem uma boa massa muscular? Não. Não, né? Nunca tinha parado para pensar. Pois é, porque a literatura diz que a massa muscular forte, ela traciona o osso e faz com que aquele osso fique forte. Então, a composição do osso depende muito da nossa massa muscular, né? Para ele se tornar um osso mais forte.
Bem, Renata, com essa chegada aí do Monjaro, né, nas farmácias brasileiras, que aconteceu agora dia 15 de maio oficialmente, o que a gente pensa assim, na cabeça de muitas pessoas vai dizer, pronto, é o fim dos meus problemas. Monjaro nas farmácias do Brasil é o fim dos meus problemas. Será que se eu pegasse uma paciente assim, ó, que seria uma falsa magra, que tivesse ali com um pouco de insatisfação com o seu corpo, ela vai dizer o seguinte: vou utilizar Monjaro para secar essa gordurinha que eu tenho aqui. Agora a pergunta é, o que vai acontecer com a massa muscular dessa paciente se ela estiver fazendo por uso por conta própria, uso inadvertido? Então, os trabalhos mostram que quando você faz uso das canetinhas emagrecedoras, você sim perde gordura, mas também perde muita massa muscular. Tenho lido sobre isso. Né? E se você, que já não tinha uma boa massa muscular, fosse fazer uso de forma isolada, sem acompanhamento, sabe o que iria acontecer? Você sim, o peso iria baixar, parcialmente essa baixa do peso teria sido perda de músculo, e como é que Renata poderia estar percentualmente de gordura ainda maior? Ao invés dos seus 54 quilos, você poderia se apresentar com 50 quilos e com um percentual de gordura mais alto. 35. Aí eu pergunto, você emagreceu ou você engordou fazendo isso? Engordou, seu percentual de gordura subiu, seu peso desceu. Mas vamos lembrar, quem engorda a gente não é peso, quem engorda a gente é gordura. Engordar vem de gordura. Então, e fora que tem os efeitos adversos, né, doutor Ilquias? Que, por exemplo, as pessoas que fazem... Eu conheço, acho que todo mundo conhece alguém que está fazendo uso da canetinha por conta própria. Sim. Não sabe a dosagem, não faz um acompanhamento. E aí começa cabelo, nas mulheres, cabelo a cair. Queda de né? cabelo. Perde tudo, você fica com o rosto, né, murcho, que chama. Então, assim... flácido, sem produção demais, de colágeno. Porque aí tomou demais, uma dose muito alta. Eu acho que as pessoas precisam parar, principalmente agora que as canetas chegaram às farmácias, e buscar um acompanhamento. Você quer tomar, você tomou essa decisão, ótimo, mas com um acompanhamento. Sim. Porque isso se chama responsabilidade. Perfeito. Né? Porque senão vai vir aí as consequências, e não são legais. Agora, vamos parar para pensar o seguinte. Quando o paciente faz bariátrica, tá? O que a gente costuma ver? Paciente com queda de cabelo, paciente com a flacidez excessiva, tá? Que isso são complicações esperadas da bariátrica. Por quê? Porque a bariátrica faz o quê? Faz com que o paciente não consiga comer, feche a boca, e ele começa a ter, além da deficiência da absorção dos nutrientes, ainda ele não consegue comer a quantidade de nutrientes suficiente para manter o cabelo, para manter uma boa produção de colágeno, para manter um bom aporte de proteína, para não perder a nossa massa muscular, né? Então, por isso que ele tem essas consequências. Agora, vamos pensar o seguinte, e as canetinhas mágicas? As emagrecedoras, seja o Wegovy, seja o Ozempic, seja Monjaro, a finalidade não é a mesma, fazer com que o paciente não coma. Se ele simplesmente fechar a boca, parar de comer, ele vai perder peso, mas ele vai estar perdendo os nutrientes, vai estar perdendo os minerais, vai estar perdendo as vitaminas, vai estar deixando de ingerir proteína de forma adequada, por isso que vai ter mais flacidez, perda de músculo e, consequentemente, queda capilar. Por isso que é tão importante o acompanhamento, Perfeito. Porque aí você vai conseguir saber a dose correta para você, saber que tipo de suplemento você precisa utilizar associado para ter um emagrecimento saudável e não de qualquer forma. Perfeito. Então, essa história aí das canetinhas salvadoras, vamos ter vários problemas se o paciente está fazendo de forma inadvertida. Sem falar nas contraindicações fisiológicas, né? Aí tem gastrite, né? Esofagite, refluxo, constipação, que pode piorar bastante. Né? Então, sem falar das as contraindicações e as contraindicações absolutas também. Tá? Então, aí a gente tem que ter esse cuidado para que o paciente diga: eu vou perder peso mesmo porque eu sou uma falsa magra e vou fazer. E se não tiver um acompanhamento e não fizer de forma assertiva, não vai fazer isso aqui, ó, perder gordura e ganhar músculo. Isso não vai acontecer. E seus cabelos, Renata, continuam na cabeça? Continua tudo aqui. De forma prática, o que você consegue hoje fazer melhor do que fazia antes? Ou então,
melhor dizendo, o que você está conseguindo fazer hoje que não fazia? Bom, no dia a dia, acho que dormir melhor, Tá. acordar mais disposta. Pequenas coisas, que para mim foi muito. Por exemplo, conseguir subir a ladeira ali do Cabo Branco de bicicleta, né? Então, mais fôlego, mais disposição, isso é muito legal. Até as práticas mesmo de me cuidar, de viajar e levar meus suplementos. Eu nem tinha caixinha, tive que comprar a caixinha lá, então tô tomando certinho, mantendo essa rotina mesmo no final de semana, mesmo numa viagem. Isso até mentalmente é muito importante, Tá mais né? disciplinada. Muito Bem mais disciplinada. mais. Deixa eu perguntar, quando você falou subir a ladeira ali do Cabo Branco, eu pergunto o seguinte, você tentava subir ou você não vou nem tentar, porque eu não vou dar conta? Eu nem tentava. Ah, então melhorou não só a força, como Nem também melhorou a tentava. disposição, como também até motivação, diria isso. Total. Né? Total. Diria isso, porque Nem você... tentava, eu ficava lá. Porque quando a gente se vê uma pessoa motivada, você vê um desafio, mas você está motivado, vou tentar. Vou tentar. Agora, quando você não está nem motivado, não, é longe, é difícil, nem quero. Então, até motivação a gente percebe, né, nessa sua fala. Total. Concorda? Então, quer dizer, o show aqui, a falsa magra é como se você tivesse um iPhone de última geração, mas a bateria toda viciada, sem espaço na memória, lenta, mas esteticamente, Isso ó, última mesmo, geração, né? Exatamente. É o jeito que as pessoas veem, né? Mas era assim que você se sentia ou só as pessoas que viam dessa forma? Não, as pessoas me viam como um iPhone, mas eu tava lá sem o espaço. De última geração. Tá igual o meu iPhone, de verdade, então já tá sem espaço. Doutor Ilquias é como é aquele negócio das nuvens? É a nuvem. iCloud, o iCloud. Para aumentar o espaço, aumentar o armazenamento. Processador. Aqui virou a Apple agora. Então, Renata, adorei seus depoimentos, foram fantásticos, porque eu sei que vai motivar, vai ter outras pessoas que estão se identificando com o que você está falando, mas se for para deixar assim, uma mensagem final de uma paciente que está ali 40 a mais, pode ser 35 mais, vamos esticar, né? Baixar um pouquinho, 50 a mais, e que tivesse nessa situação de estar naquele corpo ali de uma falsa magra, mas se vendo ali como um iPhone com a bateria viciada, né? Olha, eu vou deixar a mensagem para todas as mulheres. Cuidem-se. Cuidem-se, eu acho que quanto mais cedo, melhor ainda. Voltem esse olhar para si mesmas, porque é de toda mulher a gente sempre cuidar do outro, né? Não precisa ser mãe para cuidar do outro. A mulher tem esse perfil, sempre de cuidar de alguém, mas falta a gente se cuidar, né? Então, o meu conselho é esse, porque hoje eu comecei a não normalizar algumas práticas e a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Como eu disse, eu esperei 40 anos para ter essa evolução, mas você não precisa esperar, né? E se você tem mais também, tem 45, tem 50, sempre 60, 70. Não tem idade. Olha aí, não tem idade. Pois é, Eu sempre tenho- é tempo de se cuidar e de buscar melhoras, né? Perfeito. Eu tenho aqui, ó, inclusive vou soltar aqui depois, tá? Algumas bioimpedâncias de falsa magra nesse perfil, 50, 60, que a gente tem vários pacientes nesse perfil. Por exemplo, ó, aqui, ó, o paciente, Renata, 50 a mais, opa, 10 aninhos a mais que você, né? Então começou com a gente com peso baixo, olha, 62 quilos, uma paciente de peso baixo, com 1,65 m, tá? Só que o que a gente fez? Fez um trabalho que a gente tirou 5 quilos de gordura e aumentou aqui 1 quilo de massa muscular. Será que isso não mudou completamente o corpo dessa mulher? Com certeza, 5 quilos a menos de gordura. E era uma paciente também dita como falsa magra, porque olha o percentual dela aqui, ó, elevadíssimo. E agora olha o percentual dessa mulher, 25. Fantástico, né? Pega uma próxima. Paciente começando tratamento com a gente agora, ó, então de primeira vez, para você ver como é comum a gente pegar falsas magras. Se eu pegar aqui, ó, 69 quilos, né? A paciente com a massa muscular baixa, massa de gordura elevada e o percentual elevadíssimo, 40%. Aí não é apenas sobrepeso, aqui já é obesidade. Agora, como é que eu vou dizer que uma mulher de 70 quilos ela é obesa? Obesa, porque não é por peso, é por percentual. Olha que percentual elevadíssimo, 39%. Pega uma próxima.
Tá 34, altura 1,58. Veja essa outra paciente aqui, Renata. Ó, 1,58 m, 34 anos de idade, 61 quilos. Aí você faz. Eu vou caracterizar essa paciente como o quê? Como sobrepeso ou como obesa. Essa paciente, no caso, é uma paciente que tem uma grande massa muscular. Tinha 24 quilos de massa muscular, 25, e de gordura 17. Tiramos 3 quilos de gordura, 3,2 kg, e mantivemos a mesma massa muscular. Um resultado fantástico. Tanto é que o percentual de gordura dela saiu de 28, foi para quanto? 24. Então, você vê que essa paciente não era sobrepeso, tinha um peso bacana, mas melhorou muito sua composição corporal. Bem, Renato, te agradeço pela presença. Fantástico. Eu que agradeço. Resultado, né? Tivemos aí assim, uma paciente que eu poderia dizer paciente modelo. Eu aqui, como médico, dei meu empurrãozinho, dei o caminho, dei o norte, disse o que teria que fazer. E você executou com brilhantismo. Quem diria, viu? Mas fui muito bem orientada. Eu que agradeço, doutor Ilquias. Para mim é só o começo mesmo e de uma fase em que eu me cuido agora, que eu volto esse olhar para mim. É algo assim muito mais importante para minha vida do que estética. Então, a parceria que deu show. Certo.